Olá, eu sou a Elisandra Danês dos Santos, aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Unesp, São Paulo, Brasil, e o meu orientador é o professor Dr. Rodolfo Lang. Eu sou professora nos anos iniciais do ensino fundamental e vou expor aqui algumas experiências que tive ao abordar o ensino de astronomia com os meus alunos. Para justificar a realização desse trabalho, destacamos inicialmente que a astronomia está presente em nosso cotidiano, é percebida pelos olhos curiosos das crianças e a sua abordagem é essencial na educação básica, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Por isso, nosso objetivo foi ressaltar a literatura infantil como um importante recurso metodológico para o ensino e aprendizagem de astronomia, bem como relatar algumas estratégias de ensino desenvolvidas para esta etapa de ensino. O ponto de partida foi um livro de história infantil chamado Aqui Estamos Nós, Notas sobre como viver no planeta Terra, de Oliver Jeffers. O autor propõe uma reflexão sobre aspectos do planeta em que vivemos, sob diversos pontos de vista, e a vida que levamos nele. Assume a voz de um pai que conversa com o seu filho recém-nascido, dando pequenos conselhos que valorizam a vida e repassa singelas e divertidas lições de sobrevivência na Terra. Esse autor nos permite uma reflexão sobre não estarmos sozinhos no planeta, pois como uma gota no oceano, somos apenas um entre os bilhões de seres vivos que vivem sobre a Terra e devemos compreender a importância de partilhar, tolerar e respeitar. Para expor sobre as estratégias de ensino e os resultados, destaco quais foram os conteúdos contemplados de acordo com a proposta curricular no Brasil, que é a Base Nacional Comum Curricular. No componente curricular Ciências, a unidade temática é Terra e Universo. Os objetos de conhecimento são características da Terra e observação do céu. E as habilidades são identificar características da Terra, como seu formato esférico, a presença de água, o solo, com base na observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta, como mapas, globos e fotografias. Também observar, identificar e registrar os períodos diários, o dia e a noite, em que o Sol, demais estrelas, luas e planetas estão visíveis no céu. No componente curricular Matemática, a unidade temática Grandezas e Medidas. O objeto de conhecimento é medida de tempo, leitura de horas, duração de eventos e reconhecimento de relações entre unidades de medida de tempo. As habilidades são ler e registrar medidas em intervalos de tempo, utilizando relógios para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e a sua duração, e ler horas em relógios digitais e relógios analógicos e reconhecer a relação entre horas, minutos e segundos. Iniciamos uma contextualização perguntando aos alunos algumas questões básicas para avaliar o nível de conhecimento inicial deles. Algumas perguntas foram: onde moramos? Como é esse lugar onde moramos? Você sabe do que ele é feito? O que tem nele? O que podemos fazer nos diferentes espaços que há? Também enviamos algumas questões para que os alunos pudessem dialogar com seus familiares e trazer essas respostas em um outro momento para expor, compartilhar com os seus colegas de sala. Algumas perguntas foram: o que costumamos fazer durante o dia e durante a noite? O que vemos no céu durante o dia? O que vemos no céu durante a noite? Quais são os hábitos da família? O que costumam fazer diariamente? Então, essas questões elas foram abordadas no início do trabalho, em sala de aula, e também no final de todo o trabalho, com o objetivo de comparar as respostas finais e perceber o avanço dos alunos na aprendizagem. Outra atividade inicial foi propor aos alunos que utilizassem a massinha de modelar para moldar o planeta Terra da forma como imaginavam. Nas duas imagens de cima, a gente percebe que tem ali um formato
mais achatado, ou um formato somente circular, né, como se fosse um contorno. E nas duas imagens de baixo, a gente já percebe um formato esférico, que foi imediatamente após introduzir alguns conceitos científicos e os próprios alunos já perceberam e mudaram o formato ali no momento. Como forma de representação do nosso planeta Terra, utilizamos o globo terrestre, que é um material didático disponível nas escolas, mapas e fotografias reais. Em seguida, trabalhamos com o Google Earth para explorar com os alunos desde o local em que estavam no momento, a escola, as ruas próximas, o bairro, o município, os municípios vizinhos, estado, o país, os continentes, até chegar no formato esférico do planeta, visualizando-o por completo. Para observar, identificar e registrar os períodos diários, o dia e a noite, em que a estrela-sol e demais astros estão visíveis no céu, foram desenvolvidas as seguintes atividades. A primeira é a observação da sombra do próprio corpo a partir da exposição ao sol. Então, os alunos saíram da sala de aula, foram para um local externo, onde tínhamos uma incidência de luz solar, e eles puderam brincar com o seu próprio corpo, fazer gestos, mímicas e observar então a sua sombra, como a gente vê nas duas imagens de cima. E a segunda atividade foi a observação do sol com filtro, em que também logo após esse momento de brincadeiras, nós fizemos a observação do sol utilizando filtro. Em um outro momento, fomos novamente para a área externa da sala de aula, um local em que tínhamos incidência de luz solar, e os alunos em duplas fizeram marcações com giz no chão. Eles circulavam a sombra do colega toda vez que fazíamos a observação. Então, durante o período da aula, foram feitas várias observações e os alunos puderam perceber que a sombra, toda vez que fazíamos a marcação, ela mudava de lugar. Com isso, nós introduzimos o movimento aparente do Sol e o movimento de rotação da Terra. Na sala de aula, deixamos o ambiente escuro, utilizamos uma lâmpada para simular a luz do Sol e o globo terrestre, fazendo o movimento de rotação da Terra e explicando para os alunos o dia e a noite. Para relacionar com os conteúdos de matemática, fizemos uma visita até a praça central da cidade, onde há um relógio de sol. Com essa observação, podemos fazer relações com os períodos do dia, o uso do calendário, a duração de dias, semanas e anos, a utilização de uma medida padrão para marcar o tempo, que são as horas, e interpretar situações problemas a partir de situações cotidianas. Avaliamos que as atividades foram bem apreciadas pelos alunos, pois foram propiciados momentos de brincadeiras e descontração que diferem do perfil normalmente vivenciado na escola, que é passar grande parte do tempo dentro do espaço da sala de aula. Por isso, nós concluímos que a literatura infantil é um importante recurso metodológico que contribui no ensino e aprendizagem não somente de ciências e astronomia, e sim como uma estratégia de ensino para introduzir e auxiliar na abordagem de diferentes conhecimentos. Além de favorecer um trabalho interdisciplinar, ela possibilita ao aluno a construção do conhecimento com o prazer de ouvir histórias, realizar descobertas e relacionar com o que observa diariamente. Para finalizar, eu deixo aqui algumas referências utilizadas e agradeço imensamente a oportunidade de estar participando deste evento e compartilhando um pouco da minha experiência em sala de aula com o ensino de astronomia. Obrigada!